E aí, pessoal, eu me chamo Fernando e hoje bora para mais um perguntas e respostas temático sobre cacau. Exatamente isso, essa aqui são mudas de cacau, que inclusive, como vocês podem ver, já estão sendo produzidas aqui no ProMudas e elas vão ficar prontas em janeiro. Essas mudas serão enxertadas, se transformarão em tal do cacau clonal e vão ficar prontas para você adquirir aqui conosco agora para esse próximo inverno de 2025. É só você falar conosco por meio desse WhatsApp aqui para ter mais informações sobre as mudas de cacau clonal. Bora lá as perguntas de vocês. Primeira pergunta: quando é a colheita do cacau? Pessoal, a colheita do cacau, na verdade, assim como de várias outras espécies de plantas, ela é fortemente influenciada pelo regime de chuvas da sua região. Então, por exemplo, aqui no Pará, a colheita acontece em uma época bem diferente do que acontece lá na Bahia, porque são regimes de chuvas bem diferentes. Aqui dentro do próprio Pará, como é um estado muito grande, nós temos grandes diferenças do período de colheita que tem do cacau lá no sul do Pará para aquele que acontece aqui mais no nordeste do Pará. Então, por exemplo, aqui na região metropolitana de Belém, região de Várzea, ao entorno de Belém, nós temos uma colheita que vai de janeiro, fevereiro, até ali por volta de março. Essa colheita é aquela que nós chamamos de principal, aquela que tem maior quantidade de frutos a serem colhidos. E nós temos aquela colheita menor, né, a chamada temporã, que vai de maio até por volta de julho. Isso aqui na nossa região metropolitana de Belém. Segunda pergunta: quanto tempo leva um pé de cacau para produzir frutos? Gente, é muito rápido. Olha que interessante, no nosso plantio de cacau, nós temos dois tipos de mudas que foram cultivadas. Nós temos o cacau de semente, o tal do seminal, que é como esse daqui ainda, ó. Esse aqui é tudo cacau seminal, cacau ainda proveniente da semente. E nós temos também cacau clonado, cacau esse formado a partir de clone, de enxertia. E o cacau seminal, ele está formando frutos já. Cerca de mais ou menos 1 ano em 5 meses de plantio, 1 ano e 6 meses. É claro, é uma quantidade ainda muito pequena porque são os primeiros frutos a serem formados. E também não são todos os pés que já começaram. Vamos dizer que é 1 em cada 30 pés, 1 em cada 40 pés que formaram seus frutos. Um fruto ou outro, pequenos ainda. Isso por volta de 1 ano e meio. Enquanto que o cacau clonado, o cacau que é enxertado, ele com 1 ano já estava formando muitos frutos. Já tinham aí 5, 6 frutos por pé com 1 ano de plantio. Então, independente se é uma árvore formada com uma planta proveniente da semente, o seminal, ou se é uma planta proveniente de clonagem, enxertia, ou mesmo estaquia, produz muito rápido. E aproveitando que eu estou aqui no viveiro de mudas de cacau, eu quero agradecer a nossa parceira, a Equipesca. A Equipesca é a empresa que criou a Sombrite. Exatamente isso. Pessoal, a Equipesca criou a Sombrite há 50 anos atrás. Muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, acham que Sombrite é qualquer tela de sombreamento. Mas não, Sombrite é uma marca. Sombrite é uma única tecnologia que só quem produz é a Equipesca. Até porque foi ela quem criou. E a Sombrite, ela virou líder de mercado. Ela é referência quando se fala em telas de sombreamento. Não à toa, todo mundo acha que qualquer tela de sombreamento é uma Sombrite, justamente porque o nome Sombrite é muito forte no mercado. Mas eu estou aqui para te alertar que não. Quando você for adquirir uma tela de sombreamento, busque pelo nome Equipesca ou pelo nome Sombrite na sua tela de sombreamento, para que você consiga ter acesso a adquirir uma tela que realmente vai te garantir a sombra prometida no local onde você vai usar a sua Sombrite e também, claro, uma grande durabilidade no seu uso. Faça como a gente aqui do ProMudas, que já utilizamos as telas da Equipesca, a Sombrite, há mais de 30 anos no cultivo de nossas mudas. O WhatsApp da Equipesca está no link aqui na descrição desse vídeo. É só clicar e falar diretamente com eles. Terceira pergunta: quais são os tipos de cacau? Vamos lá, gente, existem basicamente 3 tipos de cacau. Na verdade, 3 grupos de tipos de cacau. São eles: o forasteiro, o crioulo e o trinitário. São 3 grupos de cacau diferentes. O forasteiro, ele tem como característica principal um sabor mais amargo, tá? As amêndoas dão um sabor mais amargo. Ela também tem uma amêndoa de cor mais roxa. É bem interessante você ver as amêndoas dela. E o forasteiro, inclusive, ele é aquele que tem a maior propagação no mundo. Eu acho que por volta de 70% a 80% da produção mundial é desse grupo de cacau, do forasteiro. Nós temos também o crioulo, que diferente do forasteiro, já tem frutos
com o cotilédone, com a semente, né, de cor branca, cor clara. E também tem frutos bem grandes. E por outro lado, nós temos aí o trinitário, que fica numa média dos dois. Ele é literalmente uma combinação do forasteiro com o crioulo. Então nós temos basicamente esses três grupos de cacau. Quarta pergunta, qual o valor do cacau? Eu acho que você está falando do preço, né? Gente, olha que interessante. Para quem não sabe, o preço do cacau, ele varia bastante. Isso porque é uma commodity. Na verdade, não varia bastante, variou muito esse último ano. Porque nos últimos anos que se antecederam, ele tem tido mais estabilidade no mercado. O preço basicamente ficou de lado ali, constante. Claro, com pequenas variações. Mas nesse ano, especificamente, variou muito. Ele estava numa casa de 10 a 20 reais o quilo da amêndoa seca. E depois ele saltou, mas disparou mesmo. Um foguete em ascensão para a casa dos 40 reais, 45 reais, 50 reais. Chegando em alguns lugares a 60 reais o quilo da amêndoa seca. Realmente uma crescida gigantesca. Atualmente ele está na casa de 50 reais o quilo. Tem dia que amanhece 45, tem dia que amanhece 55, varia bastante, mas ainda assim preços exorbitantes. Não é à toa que muita gente está cultivando o cacau, porque quer aproveitar esses altos preços. E agora, por que isso está acontecendo? Pessoal, o que aconteceu foi que os dois principais produtores do mundo, Costa do Marfim e Gana, que são países vizinhos, fronteiriços, lá da África, eles acabaram tendo um problema gigantesco com a produção de cacau. Logo, queda na oferta de amêndoas, aumento dos preços. E aí a gente tem preços como esse, na casa de 50 reais em média. Realmente um alto preço na cultura do cacau. Quinta pergunta, o que é cacau híbrido? Bem interessante. Pessoal, na verdade, o que é híbrido primeiro de tudo? Híbrido é quando nós temos, no caso das plantas, um cruzamento entre espécies de plantas diferentes, dando origem a uma terceira espécie. Esse é bem difícil de acontecer. Mas também, no caso das plantas, nós temos o cruzamento de variedades diferentes de uma determinada espécie. Por exemplo, eu tenho aqui o cacau de uma variedade e o cacau de outra variedade. Aqui é um exemplo, tá, gente? Na prática, os dois aqui são da mesma variedade. Mas para fim de exemplo, suponha que esse é de uma variedade X, esse é de uma variedade Y, e aí eu consegui, por meio de alguma técnica, promover o cruzamento entre essas duas variedades, fazendo com que uma terceira variedade surgisse. Essa aqui, no caso, é a Z. Então nós temos aqui a variedade X, que cruzou com a variedade Y e deu origem à variedade Z. Essa variedade Z é uma variedade híbrida. Ficou claro? Então, híbrido é basicamente isso. Agora, atualmente, nós usamos o nome híbrido, no caso do cacau, para nos referenciarmos ao chamado híbrido da CEPLAC. Isso porque a CEPLAC, gente, ela é a organização mais respeitada, de mais nome, quando se fala em cacau. A CEPLAC é uma organização que promove pesquisas, lança cultivares, lança variedades de cacau no mercado. E dentro das pesquisas da CEPLAC foi desenvolvida um híbrido. Foi selecionado um híbrido lançado no mercado, só que ele não recebeu um nome específico, como por exemplo, Cacau CEPLAC 2. Então, por enquanto não recebe um nome específico, ele vai ser chamado de cacau híbrido da CEPLAC. Isso não quer dizer que somente existe esse híbrido. Não, existem muitos e muitos, dezenas de variedades híbridas. Porém, a gente chama especificamente esse de híbrido da CEPLAC. Talvez por causa disso que você fez essa pergunta. Então, o híbrido da CEPLAC nada mais é que um híbrido proveniente do cruzamento entre variedades diferentes que a CEPLAC selecionou. Beleza? Ficou claro o que é o híbrido? E agora, ao contrário do híbrido, nós temos o cacau clonado. O que é cacau clonado? Pessoal, cacau clonado já é o cacau proveniente de uma técnica de clonagem, que pode ser a enxertia, pode ser a estaquia. São técnicas que vão preservar a genética da planta-mãe na planta-filha. No caso aqui, de novo, nós temos um cacau proveniente da semente diretamente. Logo, um cacau seminal. Um cacau que não é clonado, porque da planta-mãe para a planta-filha houve a chamada combinação genética, que promove a chamada variabilidade genética. Logo, a planta-filha ela pode ser semelhante à planta-mãe, mas dificilmente será igual, porque houve aí um cruzamento genético. Agora, nós temos plantas que podem ser geneticamente iguais. Plantas essas
clonadas. Aqui no Promudas nós fazemos o clone por meio da enxertia. Nós literalmente pegamos essa planta aqui, é o que nós vamos fazer agora em outubro. Nós iremos cortar essa planta aqui no meio, vamos pegar o galho de um cacaueiro que nós queremos clonar e vamos colocar aqui em cima. Vamos literalmente fazer uma cirurgia que por meio dela iremos unir essas duas plantas. E aí nós teremos um cacau clonado. Se inscreve aqui no canal para você não perder o vídeo onde nós vamos mostrar o passo a passo da enxertia, da clonagem, dessa cirurgia no cacau, para transformar o cacau de semente em um cacau clonado. Vocês vão ver que é realmente muito interessante. Logo mais a gente vai fazer. Sétima pergunta: quem faz a polinização do cacau? Excelente pergunta. Essa é uma das perguntas que todo produtor de qualquer cultura deve se fazer. Quem é que vai polinizar a minha planta? Nesse caso, o cacau. O cacau, para você que nunca viu uma árvore, tem flores realmente muito, mas muito pequenas. E além disso, além das flores serem muito pequenas, tem várias estruturas que dificultam ainda mais a chegada de qualquer ser vivo dentro do local onde fica o pólen. E depois de pegar esse pólen, fica difícil transportar ele até o local onde ele deve ser colocado para fecundar aquela flor. São duas as estruturas, são os estaminóides e a concha petalar. Uma recobre o local onde fica o pólen e a outra vai proteger o local onde deve ser colocado o pólen para fecundar a flor. Olha que interessante. Por consequência desses fatores, tamanho e barreiras físicas, nós temos aí somente insetos de tamanho muito pequenos, quase não dá para enxergar eles a olho nu, que fazem a polinização no cacaueiro. Como, por exemplo, moscas minúsculas, até mesmo chamadas de micromoscas. Ou mesmo insetos como pulgões, que são afídeos, que têm um tamanho bem pequeno também. Então são insetos realmente minúsculos que são responsáveis pela polinização no plantio de cacau.